Eu cumprimento aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, além das videoaulas, nós também disponibilizamos semanalmente o esboço de cada lição, além de arquivos diários em áudio com reflexões referentes às leituras diárias de cada lição também. E logo abaixo do vídeo, na descrição, tem os links para que os irmãos possam baixar este material adicional. E eu quero lembrar os irmãos também que os materiais de apoio que são disponibilizados, tanto as videoaulas quanto os esboços e as reflexões em áudio, este material não substitui as aulas presenciais que ocorrem todos os domingos às 16 horas na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2016 o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E a lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título Os Benefícios da Justificação. Bom, irmãos, nós veremos agora quais são os tópicos que serão abordados na lição de hoje. Inicialmente, como de costume, nós faremos uma introdução para contextualizar o tema da lição. Logo em seguida, nós falaremos sobre os frutos, ou sobre os benefícios, ou sobre os resultados da justificação, ou seja, nós falaremos sobre o que a justificação nos proporciona. Depois nós apresentaremos um contraste entre Adão e Jesus Cristo no que se refere ao pecado e no que se refere à graça. Em seguida nós faremos um resumo de todos os tópicos, apresentando aí algumas tabelas resumidas para referência dos irmãos. E por último, nós deixaremos aí uma mensagem para reflexão com base no estudo de hoje. Bom, vamos agora então à introdução. Bom, agora, irmãos, nós vamos recordar aí a nossa sequência de estudos deste trimestre e corretamente posicionar a lição de hoje, tá? Então, inicialmente nós estudamos aí na lição de número 1, nós fizemos uma introdução com uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos, e esta lição ela foi com base nos 17 primeiros versículos do capítulo 1, de 1 até 1:17. Depois, na lição de número 2, nós falamos sobre a necessidade universal de salvação, onde a explanação ela foi feita com base no capítulo 1, versículo 18, e fomos até o capítulo 3, versículo 20. Na lição de número 3, que foi a lição passada, nós falamos sobre a justificação pela fé, onde nós explanamos do capítulo 3, versículo 21, até o final do capítulo 4, até o versículo 25 do capítulo 4. E na lição 4, que é a lição de hoje, nós falaremos sobre os benefícios da justificação com base em todo o capítulo 5 de Romanos, desde o capítulo 5, versículo 1, até o versículo 21 do mesmo capítulo. Novamente, irmãos, reparem que os estudos eles estão seguindo a sequência dos versículos de Romanos. Tá? Se os irmãos olharem aqui no slide, ó, na lição 1, nós começamos no primeiro versículo do primeiro capítulo, nós fomos evoluindo. Olha, paramos no versículo 17, na lição seguinte retomamos no versículo 18, fomos até o 3:20, na lição seguinte nós retomamos no versículo 21, fomos até o final do capítulo 4, e hoje estudaremos aqui, ó, lição de número 4, todo o capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. E a lição de hoje ela vai ser subdividida em 2 tópicos, tá? Primeiro nós falaremos sobre os frutos ou os benefícios da justificação, onde a nossa explanação vai ser com base nos 11 primeiros versículos do capítulo 5 de Romanos. Então os irmãos podem ver aqui na tela, nós teremos aqui do capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 11. E o segundo tópico a gente vai fazer um contraste entre Adão e Jesus, onde para isso nós usaremos como base dos versículos 12 até o versículo 21, ou seja, até o final do capítulo. Então a lição 4 ela vai do versículo 1 ao 21, e nós dividiremos aí
em duas partes. A primeira com os 11 primeiros versículos falando dos frutos da justificação, e a segunda do versículo 12 ao versículo 21, fazendo aí um contraste entre Adão e Jesus. Bom, irmãos, para nós entendermos melhor a divisão proposta, vamos considerar o seguinte em relação à justificação. Tá? Primeiro, do capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo fala sobre a necessidade da justificação, o quão necessária é a justificação. Já do versículo 21 do capítulo 3 até o final do capítulo 4, Paulo fala sobre o meio ou a forma para se chegar a esta justificação. E nos 11 primeiros versículos do capítulo 5, ele fala sobre os frutos ou sobre os benefícios da justificação. Então, irmãos, nós temos a necessidade, que está aqui no primeiro quadro, a necessidade, ou seja, por que a justificação é necessária. Depois nós temos o meio, ou seja, como conseguir esta justificação. E agora nós estudaremos na lição de hoje os resultados ou os benefícios que ela proporciona. Então, primeiro falamos por que ela é necessária, depois como se faz para conquistar, e agora nós falaremos sobre os resultados desta justificação sobre a nossa vida. Tá? Então nós falaremos na lição de hoje sobre o terceiro ponto, que se refere aí aos benefícios advindos da justificação pela fé. Bom, irmãos, fim da introdução, vamos agora aí ao segundo tópico, onde nós falaremos mais especificamente sobre os frutos ou benefícios ou resultados da justificação sobre a nossa vida. Bom, irmãos, Cristo, ele tomou sobre si, os irmãos sabem, ele tomou sobre si a nossa condenação, cumprindo nossa pena na cruz e nos justificando perante o Pai. E essa justificação, ela nos concedeu uma série de benefícios, ela nos concedeu uma série de resultados benéficos, tá? E enquanto até o capítulo 4 Paulo fala sobre as origens e as bases da justificação, no capítulo 5 ele fala sobre os resultados dessa justificação. Então, com base aí nos 11 primeiros versículos do capítulo 5, está aqui, capítulo 5, versículos 1 a 11, nós falaremos sobre os seguintes benefícios ou os seguintes frutos que são consequências da justificação. Primeiro nós falaremos sobre a paz, tá? E para isso nós usaremos como base os 2 primeiros versículos do capítulo 5. Depois nós falaremos sobre o amor, onde a gente vai estar usando aí como base os versículos 5 ao 8. E depois nós falaremos também sobre o perdão, tendo por base aí os versículos 9 até o versículo 11. E além disso, irmãos, nós faremos um adendo falando sobre a importância da tribulação na vida do cristão. E tomando por base aí os versículos 3 e 4. Nós vamos entender por que a tribulação é importante, ou como uma tribulação ou uma adversidade pode ser importante na vida de alguém. Nós vamos falar sobre isso. Então, os irmãos, reparem que com isso nós vamos fechar os 11 primeiros versículos, tá? Onde, falando sobre a paz, nós vamos usar os versículos 1 e 2, tribulação 3 e 4, amor dos 5 ao 8 e perdão de 9 até o 11. Tá? Então, nós falaremos aí sobre estes frutos, nós falaremos aí sobre estes benefícios, nós falaremos sobre estes resultados que a justificação proporciona na vida daqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo. Muito bem, vamos então inicialmente falar sobre o primeiro benefício advindo da justificação, que é a paz. E para isso, como já comentado, nós vamos fazer uso de Romanos 5, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bom, irmãos, reparem que Paulo inicia trazendo novamente à tona que a justificação ela é pela fé. Então, como nós vimos na aula anterior, nossa justificação ela só é possível pela fé em Jesus Cristo, né? E aqui Paulo ele está dizendo que uma vez que nós somos justificados, nós passamos a ter paz com Deus. Paz com Deus. E este, irmãos, é o efeito imediato da justificação. Trata-se aqui de uma paz que flui da reconciliação. É um estado de paz na mente e no coração. E é um estado que ele é possível porque a partir do sacrifício de Jesus passou a existir um novo relacionamento. Um novo relacionamento ele foi estabelecido entre a humanidade e Deus. E quando eu digo entre a humanidade, eu estou falando obviamente daqueles que tiveram acesso a essa justificação, foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Lembrando que nem todos são justificados, porque nem todos têm fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício. Tá? E a partir da reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo, nós passamos a ter acesso à graça de Deus. Ou seja, nós passamos a desfrutar do favor imerecido de Deus em nossas vidas. Tá? Então, a porta da graça ela foi aberta. Olha o que o versículo diz. Pelo qual também temos entrada, também pela fé, a esta graça. Então, nós passamos a ter acesso, nós passamos a desfrutar, nós passamos a gozar deste favor imerecido de Deus em nossas vidas. Lembrando que graça significa favor imerecido. É aquilo que nós recebemos, é aquilo que nós ganhamos, sem ter feito nada para merecer. Nesse caso específico, é algo que nós recebemos sem ter feito nada para merecer e sem ter condições de fazer alguma coisa para merecer também. Uma vez que nós vimos em aulas anteriores que a justificação ela não é meritória, ela não é baseada em méritos, ela não é baseada nas minhas obras, ela não é baseada naquilo que eu possa fazer. Ninguém pode se auto-justificar diante de Deus. Tá? E um outro ponto que o versículo está nos mostrando também é que essa paz ela nos traz ainda a alegria na esperança de participar da glória de Deus. Essa palavra aqui, irmãos, e nos gloriamos, aqui no finalzinho do versículo 2, e nos gloriamos. Essa palavra gloriamos que aparece no versículo 2, ela tem o sentido de uma alegria triunfante, advinda de uma firme confiança em Deus. Em outras palavras, irmãos, a justificação pela fé, ela afeta o nosso relacionamento com Deus. Ela afeta a nossa relação com Deus. Por quê? Outrora nós estávamos afastados de Deus, nós éramos inimigos dele devido ao pecado. Só que, uma vez sendo justificados, nós temos paz com Deus. Ter paz com Deus significa que não há mais hostilidade entre nós e Deus. O pecado ele não bloqueia mais o nosso relacionamento com Deus. Então, é como se um novo relacionamento fosse estabelecido. Um novo relacionamento foi estabelecido entre nós e entre Deus. E Jesus ele nos deu acesso pessoal a Deus. Nós passamos a ter acesso ao seu favor imerecido, nós passamos a ter acesso à sua graça. Nós estamos na graça de Deus e a nossa vida está segura em suas mãos. E por isso nós nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Nós nos alegramos profundamente, de forma assim, bastante intensa, nessa esperança de um dia participarmos da glória de Deus. E aqui nós temos um ponto interessante. Quando nós falamos sobre a paz de Deus, apesar de ser um estado presente daqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo, apesar de ser um estado presente, ela se relaciona de certa forma com o passado, porque ela se refere a uma barreira que existia e deixou de existir. O acesso à graça, por sua vez, ele é presente e é contínuo.
E a expectativa da glória ela está relacionada ao futuro. Então, neste versículo, nós temos aqui uma relação com passado, presente e futuro. Tá? Então, uma vez justificados pela fé, a primeira bênção, o primeiro benefício, o primeiro fruto que nós vemos aqui no capítulo 5 é a paz com Deus. Então esse é o primeiro grande fruto aí que nós vemos. Agora nós vamos falar um pouco sobre a importância da tribulação na vida do cristão. Então nós vamos dar continuidade na leitura. Nós fizemos a leitura dos 2 primeiros versículos. Agora a gente vai usar por base neste tópico os versículos 3 e 4 do mesmo capítulo, capítulo 5 de Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aqui os irmãos sabem que é um versículo, que são 2 versículos muito conhecidos da igreja, muito lidos, muito pregados, muito fácil de se conhecer, mas muitas das vezes difícil de se entender e de aplicar no dia a dia. Mas vamos lá. Paulo ele inicia esses versículos dizendo o seguinte: e não somente isto. O que ele está dizendo aqui? No final do versículo 2, nós vimos que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então quando Paulo diz, e não somente isso, ele está dizendo, e não somente nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, são 2 pontos para a gente se gloriar: na esperança da glória de Deus e também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, nós não nos gloriamos somente no alvo, não é somente naquilo que a gente almeja, que é a esperança da glória de Deus, mas nós nos gloriamos também nos meios que conduzem a esta glória. E a tribulação, ela está neste contexto. Tribulações, irmãos, o que são tribulações? Tribulações são provações, são situações adversas que surgem ou que podem surgir em todas as áreas da nossa vida. Quando eu digo em todas as áreas, eu estou falando na área sentimental, eu estou falando na área familiar, na área profissional, na área física, né, na saúde, enfim, em todas as áreas da nossa vida podem surgir essas situações adversas, podem ocorrer essas intempéries, podem ocorrer essas tribulações. Então cabe aqui uma pergunta, né? Alguns irmãos podem estar se perguntando: como é que alguém pode se gloriar, ou em outras palavras, como é que alguém pode se alegrar passando por tribulações? Porque aqui está dizendo, nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nos alegramos ardentemente nas tribulações. Como é que alguém pode se alegrar passando por situações adversas? Isso é possível? Como que se pode ter alegria no meio do sofrimento? Essa pergunta pode estar sendo feita pelos irmãos neste momento. A resposta a essa pergunta, irmãos, ela se torna fácil quando nós meditamos na continuação do versículo. Tá? Então, quando nós analisamos com mais profundidade a sequência do versículo, nós temos condição de responder a essa indagação. E nós vamos ver essa questão um pouquinho mais à frente. A justificação, ela não somente nos prepara para o céu, mas ela também nos equipa para nós vivermos vitoriosamente aqui na terra, em meio ao sofrimento, em meio às tensões dessa vida. Então vejamos, irmãos. Primeiramente, a passagem lida ela diz que a tribulação, ou seja, a situação adversa, a provação, os problemas do dia a dia, as intempéries às quais nós estamos sujeitos, ele diz, o versículo, que esta tribulação ela tem como resultado, ou ela produz uma virtude chamada paciência, ou em algumas traduções bíblicas, produz a perseverança. Irmãos, paciência nada mais é do que a capacidade de suportar essas tribulações. Isso significa então que não é possível gerar, não é possível produzir, não é possível ter paciência sem a tribulação.
Por quê? Porque a paciência, ela nasce do sofrimento. Quando nós dizemos, por exemplo, ai Senhor, dai-me paciência, é como se a gente estivesse praticamente pedindo para o Senhor, Senhor, coloca mais provações na minha vida que eu estou precisando. Porque nós vimos que a paciência, ela é produzida, como um efeito, como uma consequência das tribulações. As grandes lições, irmãos, da vida, nós aprendemos nos momentos de adversidade. E essas adversidades, elas nos levam a uma maior maturidade espiritual. Em outras palavras, não se desenvolve paciência estando isento de problemas. Não se desenvolve a paciência sem passar pelas situações adversas. Tá? Depois o versículo diz que a paciência, por sua vez, ela também produz um resultado, ela também traz um benefício, ela também gera um fruto. Tá? E este benefício, este resultado é a experiência. O que é experiência, irmãos? Experiência é todo o conhecimento que ele é obtido através da prática, não da teoria, mas através da prática. A teoria é importante, mas a experiência ela só vem pela prática. E nós, como cristãos, nós não devemos conhecer a Deus só de ouvir falar, mas nós temos que conhecê-lo experimentalmente. E em meio às tribulações, nós não somente passamos a ter paciência ou a ser mais perseverantes, como nós já vimos, mas em meio às tribulações, a graça de Deus, ou o favor imerecido de Deus, ele nos capacita a buscar de forma mais diligente a sua face. Ele nos capacita a ser mais disciplinados em buscar o Senhor. E quanto mais buscamos a Deus, mais Ele se revela a nós e mais experiências nós passamos a ter com Deus. Experiência com Deus a gente tem no deserto, experiência com Deus a gente tem no vale. Tá? E o versículo, ou os versículos, melhor dizendo, que são 2 versículos, 3 e 4, eles terminam dizendo que a experiência, por sua vez, ela também produz um fruto, ela também traz um benefício, ela também tem um resultado. Tá? Este benefício é a esperança. Irmãos, a palavra esperança, ela vem do verbo esperar. Esperar. Tá? Muitas pessoas não conseguem, não sabem esperar o tempo de Deus em suas vidas. Mas vamos lá. Esperança, o que é? Esperança é uma espera baseada na possibilidade de algo que nós desejamos muito venha a acontecer. É a espera baseada na possibilidade daquilo que se deseja muito aconteça. Ou seja, ela está relacionada, a esperança está relacionada também, ou está intimamente ligada com confiança. Com confiança. E a experiência, ela dá a certeza que a nossa jornada nesta vida ela está alicerçada na esperança da vinda do reino de Deus. Então, irmãos, após esse entendimento, nós temos condições de responder a pergunta que foi feita anteriormente. Como é que alguém pode se gloriar? Como é que alguém pode se alegrar no sofrimento? Como é que alguém pode se gloriar passando por tribulações? A resposta é simples, irmãos. Nós não nos gloriamos pelo sofrimento da tribulação, mas nós nos gloriamos pelos resultados que a tribulação nos traz, ou seja, pelos frutos que são produzidos em nós. Então o motivo de se gloriar nas tribulações não é o sofrimento em si, mas aquilo que é produzido em nossas vidas através deste sofrimento. É o nosso caráter que é moldado, as virtudes que são despertadas e são aperfeiçoadas em nós quando nós passamos por essas situações adversas, quando nós passamos pela tribulação. Então, quando o versículo diz que nós nos gloriamos nas tribulações, o foco aqui é no resultado dela, é no fruto que ela produz, é nas virtudes que vão surgir e não no sofrimento propriamente dito. Ninguém tem prazer em sofrimento.
Muito bem. Nós falamos inicialmente sobre o benefício da paz, depois nós falamos aí sobre, que é um outro benefício também, né, da justificação, que é a alegria em meio às tribulações. E agora nós vamos falar sobre o benefício da justificação chamado amor. E nós vamos falar sobre o amor. Se for discursar sobre o amor aí, daria para fazer uma videoaula de pelo menos umas 5 horas resumindo todo o conteúdo, né? Mas enfim, nós vamos falar sobre o amor, mas no contexto do capítulo 5 de Romanos, que é o objeto do estudo de hoje. Então nós vamos fazer uso aí dos versículos 5 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui, irmãos, nós temos a continuidade do versículo anterior, que falava sobre a tribulação que produz a paciência, e a paciência produzindo a experiência produzindo a esperança. E nesses versículos de 5 a 8 ele inicia dizendo que essa esperança que é produzida pela experiência, né, essa esperança, ela não traz confusão. Ou seja, trata-se de uma esperança que não nos deixa confusos, que não nos deixa confundidos, que não nos deixa envergonhados, que não nos decepciona. Tá? Conhecendo melhor a Cristo, nós não somos confundidos nem pelas coisas do mundo, nem pelas ilusões deste mundo e nem pelas falsas doutrinas. Nós não somos confundidos por essas coisas. E essa esperança, ela é consistente e verdadeira. Por quê? Como diz aí no versículo, pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Então nós temos aqui, irmãos, nestes versículos, o que o comentarista do trimestre, o pastor José Gonçalves, chamou de amor trinitário. Se os irmãos forem observar na revista, lá está falando sobre o amor trinitário. Trinitário, irmãos, significa relativo à Trindade. O que é a Trindade? É Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando ele fala sobre o amor trinitário, ele fala sobre a atuação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na demonstração deste amor. Então, nós temos aí inicialmente o amor, está aí na tela em vermelho, o amor de Deus, ou seja, o amor que é dado pelo Pai. O amor que é dado pelo Pai. Depois nós temos aí em vermelho, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós temos o Espírito Santo como aquele que distribui ou aquele que derrama este amor em nossos corações. E depois nós temos aí também em vermelho Jesus Cristo, ou seja, nós temos o Filho como aquele que realiza ou opera este amor em nós. Tá? E o plano de Deus, irmãos, era enviar o seu Filho para morrer por nós, nos resgatando. E isso ocorreu, olha como é que está no versículo, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, Deus ele tinha esse plano de enviar o seu Filho para morrer por nós, para nos resgatar do poder do pecado, para nos resgatar da morte, e isso ocorreu no tempo escolhido por Deus. Então, quando ele diz que Jesus morreu a seu tempo, ele está dizendo que isso ocorreu no tempo que foi escolhido por Deus. Repare, o versículo diz que ele morreu a seu tempo. E uma outra coisa muito importante nesse versículo aqui, irmãos, reparem que ele diz, aqui no final, olha onde eu estou passando aqui o mouse, está dizendo que Deus, que a prova do amor de Deus para conosco, não é porque ele está falando, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a prova do amor de Deus
para conosco é justamente o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo que nós ainda éramos pecadores, ou seja, não éramos merecedores, mas mesmo assim Cristo, ele deu a vida por nós, provando assim o amor do Pai pela humanidade. Então o amor de Deus, ele não é um amor teórico, ele não é um amor psicológico, um amor mental, mas ele é um amor que foi provado. Deus deu prova deste amor por nós, fazendo algo que ninguém poderia fazer. Então, em outras palavras, irmãos, a morte de Jesus Cristo é a mais alta manifestação do amor de Deus por cada um de nós. Então, nós temos aqui o chamado amor trinitário, né? Nós temos aqui na figurinha ao lado, olha. Primeiro, a participação do Pai, o amor foi dado pelo Pai, o amor foi derramado pelo Espírito Santo e ele foi operado, realizado pelo Filho. Então nós temos a participação Pai, Filho e Espírito Santo. Então o amor é um outro benefício da justificação. É um outro fruto da justificação, é um outro resultado que a justificação trouxe sobre nossas vidas. Tá? Então é mais um benefício. Agora nós vamos ao outro benefício, como nós vimos no início da videoaula. Nós falaremos agora sobre o perdão. E para isso nós usaremos os versículos 9 a 11 do capítulo 5 de Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, irmãos, os versículos, eles estão falando aqui, está implícito aqui, a certeza da salvação. Paulo diz que nós somos justificados, lembrando que nós já vimos em aulas anteriores, justificado seria ser tornado justo, tá, diante de Deus pelo sangue de Jesus. Então, mesmo sendo inimigos de Deus, nós somos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Tá? Então reparem que o versículo ele fala muito sobre reconciliação. Ó. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então, nós fomos reconciliados, houve uma reconciliação. E além de reconciliados, nós somos salvos. Olha só o versículo dizendo: seremos salvos pela sua vida. Ou no início do versículo, seremos por ele salvos da ira. Tá? E tudo isso deve nos levar a nos gloriarmos em Deus. Olha só, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra, nós nos gloriamos na esperança, né, da glória futura de Deus, da glória de Deus, nos gloriamos nas tribulações, e agora ele está falando que nós devemos nos gloriar em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus, ele planejou, Deus, ele arquitetou ele definiu a nossa salvação. Jesus Cristo, ele executou, ele consumou este projeto, este plano da nossa salvação. E o Espírito Santo, ele é o mantenedor da nossa salvação, uma vez que através da ação dele em nossas vidas, nós podemos viver em santidade. Lembrando que nós já falamos em aulas anteriores também que a santidade ela é necessária para que haja a salvação. Enfim, irmãos, estes versículos de 9 a 11, eles estão falando de uma reconciliação que leva à salvação. Agora, o que isso tem a ver com perdão? Nós só somos reconciliados a partir do momento que nós somos perdoados, que nós somos libertos do pecado, que os nossos pecados são perdoados. Aí nós nos reconciliamos, nós somos justificados e nós passamos a ter acesso à salvação. Enfim,
Então esses são aí dos versículos 9 até o 11, referentes à primeira parte da lição que fala sobre os frutos ou os benefícios da justificação. Nós falamos aí de paz com Deus, nós falamos de amor, nós falamos de perdão, nós falamos também sobre os benefícios que a tribulação traz na vida do cristão também. Enfim, com isso nós fechamos aí o segundo tópico, que diz respeito aos frutos, ou aos benefícios, ou aos resultados da justificação. E finalizar essa explanação sobre os frutos ou benefícios da justificação, nós vamos agora para o próximo tópico, que é o contraste entre Adão e Jesus Cristo. Muito bem. Contraste entre Adão e Cristo. Essa parte da lição, irmãos, ela vai do versículo 12, né, porque quando a gente falou sobre os frutos ou benefícios da justificação, a gente parou no versículo 11. Então essa segunda parte aqui, ela vai do versículo 12 até o versículo 21, ou seja, até o final do capítulo 5. Então vamos começar fazendo uma análise aqui dos versículos 12 até o 14 do capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, irmãos, aqui, inicialmente, o versículo fala sobre Adão, né, quando ele diz, como por um homem. Este um homem que ele está falando é Adão, é o primeiro Adão. Né? Depois vocês vão entender o porquê desse termo primeiro Adão e segundo Adão. Cristo ele é chamado de segundo Adão. Então o versículo inicia falando sobre Adão e sobre a entrada do pecado. Entrada do pecado devido ao quê? Devido à desobediência de Adão em relação a uma ordem explícita de Deus. Irmãos, lembram, a gente já falou sobre isso em outras videoaulas, que Deus ele deu uma ordem direta para Adão, dizendo que ele poderia comer do fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão ele desobedeceu essa ordem direta de Deus, então o pecado entrou na humanidade. O pecado já existia? Sim, Lúcifer já tinha pecado contra Deus, mas ele entrou na humanidade, o pecado entrou a partir da desobediência do primeiro casal. Tá? Então o versículo começa trazendo à tona este fato, que através de um homem que foi Adão, o pecado entrou no mundo. E depois ele fala sobre a consequência desse pecado de desobediência. Ele fala que como consequência deste pecado veio a morte, conforme nós também já vimos em outras lições, que a consequência do pecado é a morte. E depois ele diz, a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Irmãos, Adão ele representa toda a humanidade. E todos pecaram porque todos descenderam, todos são descendentes de Adão. Este pecado ele virou uma herança para todos os que vieram depois dele. Adão ele é o símbolo da velha criação. Tá? Então, todos pecaram porque trazem esta herança de Adão. E o versículo continua falando agora sobre a questão do pecado, mas antes da lei de Moisés, né? Porque tem aquela associação de que o pecado está relacionado com a lei, se não tem lei, não tem pecado. Será que é dessa forma que acontece? Então, irmãos, a lei de Deus ela não foi dada até a época de Moisés, ou seja, até a época de Moisés não existia a lei, não existia a lei declarada, né, de Deus. Então, as pessoas que viveram de Adão até Moisés, elas não tinham nenhuma lei específica para obedecer ou para violar. Mas o pecado que estava no mundo, o pecado ele existia no mundo mesmo assim. Esse pecado é uma força que fazia com que as pessoas agissem independentes de Deus. Tá? Adão, os irmãos sabem, nós já falamos sobre isso, ele desobedeceu um mandamento explícito de Deus. E todos seus descendentes até Moisés, mesmo não tendo a lei,
eles também pecavam, ou seja, todos os descendentes de Adão, eles pecaram com Adão. Em outras palavras, o ato de Adão, ele impôs o reinado de morte, mesmo antes da lei. Então, um único ato de Adão determinou a natureza do mundo. Assim como nós veremos mais à frente, que também um único ato de Jesus Cristo determinou a natureza da eternidade. Tá? Então, é sobre isso que esses 3 primeiros versículos aí estão falando, o 12, o 13 e o 14. E continuando a leitura, vamos agora para os versículos 15 a 17. Nós estamos fazendo, irmãos, uma análise mais aprofundada de cada versículo. Os irmãos veem que nessas 2 últimas lições tem muito texto, tá? Mas é por causa da importância de se refletir em cada ponto desses versículos, né? De forma expositiva a gente está fazendo a explanação, porque é mais fácil para entender assim. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, versículos 15 a 17. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Tá? Então, Paulo começa falando aí sobre não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então ele está contrastando com o que nós vimos nos versículos anteriores, falando sobre Adão, sobre o pecado, sobre a herança deste pecado para todos e sobre o reinado da morte. Ele está dizendo, olha, não é dessa maneira o dom gratuito de Deus. Ele não é como a ofensa. Tá? Então nós temos aqui inicialmente a dádiva de Deus, ou o dom de Deus, contrastado com a consequência do pecado. Paulo aqui, ele está dizendo que o dom gratuito do perdão através de Jesus, além de ser oposto à transgressão de Adão e também de suas consequências, ele também tem um efeito muito maior. Olha só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, ele está falando. Então tem um efeito muito maior se comparado com a transgressão ou com a ofensa de Adão. Tá? Em ambos os casos, tanto de Adão quanto de Jesus, o ato de um só afetou a vida de muitos. Por causa do pecado de Adão, a morte entrou na humanidade e a partir daí todos morreram. Tudo bem, com exceção de Enoque e de Elias. E todas as pessoas elas vão continuar morrendo fisicamente. E por causa de Jesus Cristo, o julgamento ele foi trocado pelo perdão. Jesus ele nos ofereceu a oportunidade de nascermos novamente, só que agora de uma linhagem espiritual e não mais de uma linhagem carnal, como era o caso do velho homem. Então é isso que está nos ensinando aqui esta primeira parte que está em vermelho. E reparem de novo, irmãos, aqui está dizendo dom gratuito, ou seja, que é de graça, que é baseado na graça, não é algo que se possa pagar para receber. Tá? Então nós não temos méritos nessa questão. Depois Paulo continua dizendo, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Então Paulo continua dizendo que o juízo ele veio por uma ofensa e veio também com um propósito. O propósito do juízo é condenar. Diferente disso, ele continua dizendo, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Olha que coisa interessante, ele diz que o juízo veio por uma ofensa. Agora, o dom gratuito, ele não veio de uma ofensa, mas ele veio de muitas
ofensas. Olha que interessante. Uma ofensa veio o juízo. Muitas ofensas, né, de muitas ofensas vem o dom gratuito. E outra coisa, ele não tem o propósito de condenação, mas de justificação. Então aqui nós temos um outro contraste, né? Se por uma ofensa veio o juízo, por muitas ofensas veio o dom gratuito, veio a dádiva de Deus. Se o juízo veio para condenação, o dom gratuito veio para a justificação. Depois Paulo termina dizendo, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, Paulo ele termina falando sobre o reinado da morte e o reinado em vida. Irmãos, ao ceder ao pecado, Adão ele fez a morte reinar sobre toda a raça humana. E vale lembrar que ninguém por si só é capaz de escapar dessa morte. E esse reinado da morte começou devido ao pecado de Adão. E Paulo então diz, no mesmo versículo, que existe uma solução para isso. Existe uma solução para essa situação. Qual é essa solução? Receber a graça, receber o dom da justiça através de Jesus Cristo. E o versículo diz que os que receberam a abundância da graça, eles vão reinar em vida por Jesus Cristo. Isso significa que nós podemos reinar sobre o poder do pecado e sobre também, obviamente, os ataques de Satanás. Em outras palavras, o pecado ele não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. A partir daí, irmãos, a vida eterna ela passou a ser uma realidade para nós. Mesmo que o cumprimento dessa promessa seja futuro, ela também tem um impacto imediato nas nossas vidas. Que impacto que é esse? É a alegria baseada na esperança dessa promessa, na esperança do cumprimento dessa promessa. Nós estamos livres da separação espiritual que existia antes do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Muito bem, irmãos, fechando aí os versículos deste tópico, a palavra do Senhor nos diz aí nos versículos 18 a 21. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, melhor dizendo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, ele começa aqui dizendo que uma única ofensa, ou seja, um único pecado, trouxe o juízo sobre toda a humanidade para a condenação eterna. Depois ele continua dizendo que da mesma forma, um único ato de justiça trouxe a graça sobre todos para a justificação de toda a humanidade. Quando eu digo de toda a humanidade, obviamente é aqueles que creem em Cristo e por isso são justificados. Ele está disponível para toda a humanidade, mas não significa que todos a alcançarão, que todos a terão. Então, vejam aqui, irmãos, mais um contraste. Olha só. Um desobediente, que foi Adão, gerou muitos pecadores. Agora, um obediente, que foi Cristo, gerou muitos justos. Então, muitos foram feitos justos. Não se preocupe, irmãos, neste momento, que depois nós vamos apresentar uma tabela resumindo essas diferenças do contraste, tá? Vai ficar mais fácil para visualizar e entender. Aqui nós estamos fazendo só uma análise um pouco mais pormenorizada de cada versículo, tá? Depois, ele nos diz aqui que o pecado, né, através do pecado, a ofensa ela foi abundante.
Só que a graça de Deus, ela foi muito maior que o pecado. Olha só, ele está dizendo aí, ó, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, onde o pecado foi grande, a graça foi muito maior. Então, temos aí um outro contraste. E depois a gente tem também o contraste entre o reinado da morte e o reinado da graça. Tá? Então, com o pecado quem reinou foi a morte. Agora, com a justiça quem reina é a graça para a vida eterna. Irmãos, antes do sacrifício de Jesus, o pecado ele reinava, tá? E como consequência, né, do pecado, ele trazia consigo a morte. Só que após o sacrifício de Jesus, a graça ela acabou com esse reinado. E também, ao invés da morte, que era a consequência do pecado, passou-se a ter a justiça como consequência dessa graça. Justiça essa que nos garante a vida eterna. É isso que essa parte em destaque do versículo que está em vermelho está nos dizendo. E tudo isso, irmãos, tudo isso só foi possível através de Cristo Jesus. Ou seja, novamente, nós não temos mérito nenhum. Toda a glória deve ser transferida a Jesus, porque Ele é o único digno de glória. Bom, irmãos, com isso nós fechamos aí o terceiro tópico que falava sobre o contraste entre Adão e Cristo, e agora nós vamos fazer um breve resumo dos temas tratados, mas agora colocando os temas numa forma mais fácil, visualmente falando. Tá? Então a gente vai colocar aqui algumas tabelas e a gente vai conseguir entender melhor. Tá? Então nós vamos dividir esse resumo em 3 partes. Primeiro nós vamos falar sobre a glória. Quando eu digo falar sobre a glória, nós vamos falar sobre, vamos dizer assim, onde e em quem se gloriar, em quem ou no que se gloriar, tá? Com base em tudo que a gente já viu. Depois nós vamos falar sobre os benefícios da justificação, de forma resumida, e depois sobre a terceira parte, que é sobre Adão e Cristo, sobre aquele contraste, mas de uma forma mais simples de se entender. Bom, primeiro sobre a glória. Antes de mais nada, irmãos, nós temos que nos lembrar que gloriar aqui significa demonstrar uma alegria muito grande, enaltecer. Tá? E quando se fala sobre justificação com base em Romanos, nós aprendemos que nós devemos nos gloriar em quê? Primeiro, como está lá no versículo 2 do capítulo 5, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, primeiramente, conforme o versículo 2, nós devemos nos gloriar na esperança da glória, ou seja, na expectativa da glória futura. Segundo ponto, está na parte A do versículo 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, segundo ponto para a gente se gloriar, devemos nos gloriar nas tribulações. Conforme já comentamos, nos gloriar especificamente nos resultados que as tribulações trazem para a nossa vida. E em terceiro, com base no versículo 11, não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, o terceiro, nós devemos nos gloriar em Deus. Nós devemos nos gloriar em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, reparem que em nenhum momento nós vemos qualquer menção sobre nos gloriarmos em nós mesmos, através de nossas obras, de nossas atitudes, daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Reparem que Paulo, no capítulo 5, ele fala de se gloriar na esperança, ou na confiança, ou na expectativa da glória futura. Fala sobre se gloriar nas tribulações, no que se refere aos efeitos, aos benefícios dessas tribulações na vida do cristão, e fala também em se gloriar em Deus. Ou seja, em momento nenhum ele faz menção sobre uma glória própria, a glória que nós possamos ter em nós mesmos. Não, a Bíblia nunca fala isso. Agora vamos
o segundo ponto aí para a gente recordar sobre os benefícios da justificação, tá? Então aqui nós temos aí uma tabela que resume esses benefícios, bem como os versículos relativos aí a cada um deles. Nós vimos aí cada um deles, agora é só um resumo, tá? Essa tabelinha inclusive é a que consta na revista de professor, até a cor dela os irmãos vão ver que é a mesma. Eu aproveitei aquela imagem porque ela estava bastante ilustrativa e bastante resumida também. Então, primeiro ele fala ali no versículo 1, paz com Deus. Então, conforme nós já vimos, é a paz referente ao estado de reconciliação com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, ou seja, a barreira que existia, ela deixou de existir. Então um novo relacionamento ele foi estabelecido. Isso é a paz com Deus. Depois, no item 2 aí da tabela, um outro benefício é acesso à graça pela fé, com base no versículo 2 do capítulo 5. Então nós temos aí entrada pela fé, nós temos entrada através da fé, a graça de Deus. Nós passamos a ter acesso pessoal a Deus. Lembrando que graça é favor imerecido. Então nós passamos a desfrutar do favor imerecido de Deus em nossas vidas. Depois nós temos o item 3. Esperança da glória de Deus. Também com base no versículo 2. Um outro benefício, a esperança na glória de Deus. Então nós temos aí a expectativa futura da manifestação plena dessa glória de Deus. Nós temos esperança no futuro. Então significa que nós não tememos mais o futuro, nós não temos mais medo do futuro. Muito pelo contrário, nós temos esperança, nós ansiamos por isso, nós temos anseio por isso. Depois dos versículos de 3 a 5, aí no item 4, ele fala de alegria nas tribulações como um outro benefício. Então aqui, como nós já vimos, com foco específico na alegria relacionada aos benefícios das tribulações em nossas vidas. Porque conforme nós vimos, a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, a esperança não nos deixa confundidos, não nos deixa decepcionados. Então essa capacidade que nos é dada por Deus de nos alegrar nas tribulações, sabendo os efeitos que elas produzem em nossa vida, também está aí na lista de benefícios que a justificação nos traz. Depois nós temos aí o item 5, o amor divino derramado em nós, está na parte B do versículo 5. A esperança ela é consistente e verdadeira simplesmente por causa do amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então outro benefício que nós recebemos é o amor de Deus que foi derramado em nós. Derramado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E depois nós temos no item 6 aí, com base nos versículos de 6 a 11, um outro benefício da justificação, que é o amor de Deus demonstrado a nós através da morte do seu Filho. Tá? Então, como nós vimos também, a prova maior do amor de Deus pela humanidade ela está no fato de Cristo ter morrido por nós para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Então é a maior prova do amor de Deus e é um outro grande benefício que vem após ou através da justificação. E o terceiro ponto aí para nós recordarmos, falando sobre o contraste entre Adão e Jesus. Então aqui nós temos também uma tabela, resumindo esse tema, também a tabela da revista de professor, tá? Incluindo aí também os versículos para referência. Então vamos lá. No primeiro item aí, no primeiro contraste, com base no versículo 15 do capítulo 5, diz que pela ofensa de um só, muitos morreram. Em contrapartida, pelo dom da graça de um só homem, a graça foi abundante sobre muitos. Então Adão trouxe a morte para muitos e Cristo ele trouxe a graça para muitos. Tá? Então a graça que abundou sobre muitos. No item 2, uma só ofensa, que foi a de Adão, todos foram condenados. E no caso de Cristo, a graça de um só homem, ou seja, de Jesus Cristo, transcorre, ou seja, é maior do que essas muitas ofensas. Tá? Uma graça que atingiu a todos, com base no versículo 16. O item 3, com base no versículo 17. Pela ofensa de um reinou a morte sobre todos.
que está falando sobre Adão. E no caso de Cristo, pela justiça de um só reinou a vida. Então, através de Adão, a morte reinou. Através de Cristo, a vida ela reinou. Item 4, com base no versículo 18. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. No caso de Adão, uma só ofensa, a ofensa de Adão. E no caso de Jesus Cristo, por um só ato de justiça, que foi sua morte expiatória na cruz do Calvário, veio a graça sobre todos. Depois o item 5, versículo 19, é a base. Pela desobediência de um homem, que homem? Adão. Todos se fizeram pecadores. E, em contrapartida, pela obediência de um homem, que homem? Jesus Cristo. Muitos se tornaram justos. Irmãos, reparem que aqui nesse item 5 tem um ponto bastante interessante. Reparem que aqui está dizendo que pela desobediência todos, olha só aqui, todos se fizeram pecadores, ou seja, todos cometeram pecado. Só que ele não diz que pela obediência de Cristo todos se tornaram justos, mas ele diz aqui que muitos se tornaram justos. Então, pela desobediência todos se fizeram pecadores. Agora, pela obediência de Cristo, muitos se tornaram justos. Muitos, e não todos. Ou seja, nem todos são justificados. Por quê? Porque a justificação é apenas para aqueles que creem, conforme nós vimos na videoaula da lição anterior. Tá? E aí no item 6, com base no versículo 20, ele diz: pela ofensa de um só abundou o pecado. E no caso de Adão. E, em contrapartida, Cristo, pela justiça de um só, pela justiça de Jesus Cristo, superabundou a graça. Então a graça ela foi muito maior do que o efeito do pecado. E por último, no item 7, com base no versículo 21, que é o último versículo do capítulo 5 de Romanos, no caso de Adão, o pecado reinou pela morte, e a graça, no caso de Cristo, reinou pela justiça. Então aqui nós temos uma tabela resumo do contraste aí entre Adão e Cristo no que diz respeito à justificação, no caso de Cristo, e ao pecado ou à ofensa, no caso de Adão. Enfim, irmãos, o grande contraste, pode-se assim dizer, entre Adão e Jesus Cristo é que um único ato de Adão determinou a natureza do mundo e um único ato de Jesus Cristo determinou a natureza da eternidade. Adão ele representa a humanidade original e Cristo ele representa a humanidade espiritual. E aqui, irmãos, nós vamos colocar mais algumas diferenças aí entre Adão e Jesus no que se refere ao contexto da lição de hoje, tá? Então a gente vai estar colocando aqui primeiro Adão e segundo Adão, lembrando que o segundo Adão se refere a Jesus Cristo. E o que a gente vai estar apresentando nesse slide, ele tem por base a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 45 até 47. Então a Bíblia nos diz, nesta passagem, que o primeiro Adão ele é alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. Diz também que o primeiro Adão ele vem da terra, ele é da terra. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele é do céu. O primeiro Adão, que é o Adão original, o primeiro homem, ele é natural. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele é espiritual. E por fim, o primeiro Adão, ele trouxe a morte. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele trouxe a vida. Bom, finalizado então, irmãos, o resumo, vamos agora aí a uma mensagem final para reflexão dos irmãos. Adão pecou estando sob ótimas condições, pois ele estava no jardim do Éden e desfrutava da presença diária de Deus. Em contraste a isso, Jesus venceu a tentação estando no deserto e diante de Satanás. Em outras palavras, irmãos, o posicionamento diante do pecado, o nosso posicionamento diante do pecado, ele independe das circunstâncias pelas quais se esteja passando. Muitas pessoas, em muitos casos, elas querem justificar pecados muitas das vezes premeditados, usando como argumento o fato de estarem passando por momentos difíceis, por momentos ruins, por situações adversas, sendo influenciados, etc. e tal. Irmãos,
Adão, ele pecou estando sob ótimas condições, sob condições excepcionais. Ele estava no jardim do Éden e ele desfrutava da presença diária de Deus. Jesus Cristo, em contrapartida, ele venceu o pecado estando no deserto, estando com fome, estando assim em jejum e estando diante do próprio Satanás. Então, o nosso posicionamento, ou seja, o que nós faremos diante do pecado, não depende da circunstância que nós estejamos passando. Esta é a mensagem para a nossa reflexão. Enfim, pela graça de Deus, chegamos ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.